Olá, bem-vindo ao grupo da Amizade Francisco de Assis para mais um dia de reflexões do bem. Vamos iniciá-las com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, com a nossa irmã Valéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz. E quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte. Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Feita a leitura do Evangelho, vamos então fazer uma pequena prece de agradecimento a Deus, Criador. Deus, Criador de todos nós, de todas as coisas, te agradecemos por esse momento de paz, onde despertamos em nós as maravilhas do Teu reino nascente. Obrigado, Senhor, por mais um dia em nossa existência, por nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho, amigos de fé, irmãos de fé, todas as doutrinas que vêm exaltar a Tua inteligência e Teu amor, em benefício de toda a humanidade. Que este dia, que este momento de paz possa gerar frutos em benefício de todos nós que aqui
nos congregamos em pensamento, levando saúde, harmonia, alegria e esperança. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, mais uma vez, é bom estarmos juntos para essa reflexão dominical. E lembrando que nós estamos vivendo um momento de distanciamento, por isso que não estamos permitindo ainda o comparecimento de algumas pessoas que gostariam de estar conosco comungando desses instantes, mas é por um breve espaço, esperamos, de tempo, a fim de que nos reunamos novamente. Por enquanto, vamos manter essas nossas reflexões virtuais, veiculando esse vídeo todos os domingos, e para que outras pessoas também tenham acesso, nós pedimos que curtam o vídeo, né? Dê um clique no joinha, assinem o canal, compartilhem o vídeo com pessoas que vocês saibam que se interessam por esses temas que são tratados aqui. Além dos nossos vídeos e nosso canal no YouTube, nós também temos a nossa página no Facebook, onde os vídeos também são postados. E lá se encontra o nosso telefone de contato, o nosso e-mail. E também na descrição desse vídeo está o nosso e-mail, né, e o nome, o endereço do Facebook. E também temos na nossa página, o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode pedir, mande um e-mail, nós podemos incluir você. E temos lá todo dia leituras do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem como a leitura de obras sobre mediunidade com os nossos irmãos Silvio e Graziela, além de outras contribuições dos nossos irmãos e irmãs que possam algo interessante na nossa página. Brevemente estamos projetando fazer um encontro virtual, né? Um encontro fraterno virtual. Então, se vocês tiverem interesse, mandem os seus dados, né, nome e telefone, para o nosso e-mail que está na descrição, para que nós incluamos você também neste momento de reflexão com a participação de vocês, o que fica muito mais enriquecedor para todos. Bom, nós vamos então iniciar a nossa reflexão de hoje, lembrando a história de uma criança aqui do Distrito Federal, né, aqui próximo do Distrito Federal, que em 8 anos já tinha 3 irmãos, uma vida com bastante dificuldade com seus pais, e o seu pai veio a falecer, desencarnou. Ele tinha 8 aninhos e deixou a sua mãe, devia ter uns 23 anos, moradora da cidade do Gama, né? Morava no Gama, e ficaram com muita dificuldade, apesar da pensão, né, de trabalhador, que ele era tratorista, e teve uma pequena pensão para a família, mas insuficiente para as despesas da casa, né? Então eles foram agraciados naquela época pelos programas sociais, hoje o Bolsa Família, programas de leite, de cestas básicas, e muito jovem ainda, muito criança ainda, com 8 anos, começou a fazer umas pequenas vendas de banana, né? Pegava uma bananinha, umas caixinhas de banana em consignação, emprestado, vendia e pagava depois para o fornecedor. E assim foi. Daqui a pouco começou a vender jornais, né? A vender picolé também, para ajudar nas despesas da casa. E assim, com muita dificuldade, ele ia na escola, começou a estudar, ia sempre na escola, e a mãe sempre falando: todos os filhos, vamos estudar, é importante estudar, trabalhe, mas não deixe de estudar. E ele começou a observar, né? Com muita dificuldade que ele fazia, ele trabalhava às vezes muitas horas, e às vezes as pessoas até levavam um picolézinho que ele vendia, pegava e não pagava. E ele foi aprendendo aquilo, né? Aquelas lições, e também começou a mudar de atividades. Ele foi vender jornal, e
mas também os jornais só tinham mais saído durante o final de semana, durante a semana eram poucos, ele tinha que distribuir os jornais bem cedo, até determinado horário, senão ele tinha que pagar, né, os jornais que ele pegou. Então, assim, depois foi trabalhar em mecânica e outros serviços, foi flanelinha, ficava vigiando os carros, né, mas sempre estudando. Ele começou a observar que as pessoas que trabalhavam muito, às vezes pegava 7 horas da noite e até 10 da noite, trabalho duro, e ganhava um pouco, né? E ele viu que as pessoas que estudavam e trabalhavam às vezes um menor número de horas, tinham um salário melhor, né? E trabalhavam até um pouco menos, e tinham os melhores, às vezes conseguia comprar um carrinho velho, né? Um carrinho usado, e tinha uma situação melhor. E falou, realmente, ou eu vou ter que trabalhar muito, durante muitas horas, muito duro, né? E ter um pequeno ganho, ou então eu vou ter que trabalhar, estudar, né? Porque mesmo trabalhando, aquelas pessoas que estudavam eram chamadas, tinham os melhores cargos, porque tinham conhecimento, então pegavam atividades mais leves. Então ele falou, não, tem que estudar. E ia na escola, sentava-se sempre na frente, prestava atenção nas aulas, ele tinha facilidade de prestar atenção, né? E gravar o que os professores falavam, tirava sempre boas notas. E a mãe sempre falava, não, deixa de estudar, meu filho. Estudando, trabalhava e começou a ter os seus primeiros empregos, né? Foi servir também às Forças Armadas, depois começou com o conhecimento que tinha, pegar primeiros empregos em gráficas, e trabalhava o dia todo, estudava à noite, né? E saía do Gama e ia estudar, às vezes no plano piloto, saía do trabalho 7 horas, pegava um ônibus, levava 1 hora, e só saía da faculdade 10h30, 11 horas, de manhã tinha que estar novamente no trabalho, e assim ele foi levando a vida com muito custo, e sempre interessado no trabalho, no estudo, né? Sempre se dedicando, tirando boas notas, até que ele começou a fazer os primeiros concursos públicos. Ele fazendo os concursos, foi passando em concursos de nível médio, né, que ele já estava formado, e aí com muito custo foi fazer o vestibular, e aí ele buscava sempre escola pública, e aí não tinha condição de pagar cursinho, e a UNB era difícil o acesso, e no CEUB era muito caro, a faculdade particular, então ele foi e fez a vestibular na UDF, do Direito, passou e com muito custo ia pagando ali, e assim já começou a fazer os primeiros concursos públicos, e começou como auxiliar, né, de segurança, auxiliar de serviços gerais, daqui a pouco conseguiu passar para ser policial da policial militar, né, da nossa polícia militar, e conseguiu se formar, e continuou fazendo concursos, e já começou, antes de terminar a faculdade de Direito, ele já estava aprovado em concurso para nível superior, né, para auditor de trabalho, né. Ele chegou inclusive a assumir durante esse período o cargo de auxiliar de serviços gerais, de faxineiro na Justiça do Trabalho, né. E assim foi, com muito custo, ajudando a família, até que ele já auditor do trabalho, com muito sacrifício, com muito estudo, muita dedicação, foi convidado por um colega, vamos fazer o concurso para a magistratura, o concurso para juiz de direito. Aí falou, mas como? Eu sou filho de viúva, né? Lá do Gama, ninguém do Gama e que estudou na escola pública jamais chegou a passar no concurso de juiz de direito. Mas ele ficou, sabe, estou aqui, né? Eu tô lutando, eu vou encarar, né? E estudando, fez as provas. No final do certame houve até um aumento do número de vagas, o número não chegava a 50 vagas e foi ampliado para mais de 100 vagas na última fase, né? É um concurso de diversas fases, a fase escrita, objetiva, a fase escrita, subjetiva, depois a fase oral. No final desse certame, desse concurso público, apenas
menos de 20 candidatos, cerca de 10, 15 candidatos, tinham chegado à última fase. Ou seja, eram 100, mais de 100 vagas. Apenas 10 chegaram a esse momento final. E ele ligou, né? Disse, bom, vou tentar, né? Quem sabe? E aí, quando ele foi verificar o resultado, ligou lá para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e soube que tinha sido aprovado em primeiro lugar. Se tornou um juiz de direito. Nós estamos falando a história que depois confira o autor dessa breve resumo, né? Que a gente pode se delongar muito aqui, mas está na nossa descrição um vídeo que o próprio senhor Edilson Enedino das Chagas conta a sua história. É emocionante. A história de um brasileiro, de uma pessoa como nós, né? Que com muita dificuldade, né? Conseguiu uma estabilidade, né? Teve espaço e foi atrás e lutou pela sua autonomia, pelos sonhos, uma situação de mais conforto e uma vida mais equilibrada para a sua família. Lembro-me, e ele conta isso, que a mãe sempre levava os filhos para a igreja. Além de falar que os filhos deveriam estudar, eles deveriam também frequentar a igreja, buscar vencer a religião, né? Se religar a Deus. Isso é muito importante, seja qual for a sua religião. Você está ligado a Deus para te ensinar o que você deve buscar, qual o caminho a seguir. Então, essa é uma história muito interessante, não é? História real, semelhante a algumas que nós já vimos por aí, talvez poucos, mas a história de superação, a gente já viu isso, né? Pessoas que com muita dedicação, com poucas oportunidades, né, mas aproveitaram o tempo que tinham, né, para poderem se dedicar a alguma coisa útil, alguma coisa que acrescentar em si conhecimentos e eles preparar para uma vida. Então, e se esforçaram para tanto. Mesmo diante das dificuldades da vida que foram se apresentando, eles continuaram no caminho. Não se deixaram abater. E todos eles tiveram, todos nós temos diversos obstáculos, né? Coisas que nos confrontam, que nos fazem pensar. Dizia o professor Enedino das Chagas, escritor, juiz de direito, conferencista, né? Que muitas vezes ele ia para a escola e, devido a seu problema de pele, né? Numa hora ele era chamado de choquito, muitas espinhas. Depois foi para o ensino médio, era chamado de chapisco, né? E depois, em outro momento, era o Fred Krueger da turma. Então, mas ele não se abateu, né? Ele falava, o objetivo meu aqui não é passar tempo, o meu objetivo é aprender, né? Eu preciso aprender, eu preciso estudar, né? Para poder vencer. Então ele não se deixava abater por essas brincadeiras. Não, estou aqui, estou estudando, o professor está aqui. Então, e depois ele foi aprendendo novas lições, né? Que a vida mesmo foi lhe ensinando. Então, muitas vezes a gente vai ter que passar por isso na escola. Então a gente deve continuar, porfiar. E todos nós temos histórias assim, próximas de nós, dos nossos pais, a dedicação dos nossos pais, né? Às vezes pegando lotação, ônibus cheios para poder todo dia trazer o pão e o leite para casa, mesmo. Horas era o desafio, né? 10 horas fora de casa, às vezes 12. Então as pessoas buscam isso, né? Então essa reflexão nos mostra um pouco essa questão da porta. O que seria essa porta que Jesus fala, inclusive na leitura do Evangelho, nós vimos aí, né? A porta da vida, né? Da vida maior, da vida plena, ela é porta estreita, né? E o caminho que se segue depois da porta também é estreito. O que significa essa porta estreita? Então, essa porta estreita, de acordo com Emmanuel,
e na nossa descrição do vídeo tem essa obra aí, depois dê uma olhadinha, é o local, é o momento do tempo. A porta é como se ela estivesse numa muralha, né? E essa muralha se chama tempo. Então a porta é aquele instante onde nós nos decidimos trilhar um caminho, né? E ela muitas vezes não é difícil de acessar, é uma decisão difícil. Nós somos requisitados, solicitados por uma série de outros caminhos, né? E aquela porta significa o tempo, aquela muralha. Então é aquela muitas pessoas falam hoje em dia: existe uma janela de oportunidades, vamos trabalhar nesse sentido, vamos investir nisso. Então essa figura da janela, hoje nós chamamos uma janela de oportunidades, é a porta da oportunidade, que está no tempo, está ali, né? Você é que vai ter que passar por aquela porta, você é que vai ter que abri-la e transpor ela para um outro ambiente. O ambiente vai continuar no caminho. E esse caminho vai ser o quê? Largo? Vai ser de facilidades? Não, vai ser semelhante ao caminho da porta. A porta estreita, o caminho também é árduo, né? E você vai ter que se dedicar muito. Muitas vezes horas e horas, muito esforço, para que a gente consiga alcançar alguma coisa de divino, de útil, não só para nós, mas para toda a sociedade. Porque é importante isso, né? Nós estamos nos preparando para nos fortalecer, para termos virtudes, e essas virtudes, elas por serem virtudes, elas têm o efeito de transformar o virtuoso e todos que estão ao redor. Toda a sua família, toda a sociedade vai ser beneficiada com o seu esforço. Olha só como as coisas divinas são maravilhosas, né? Então, naquela pequena semente ali plantada naquele solo, regada, dia a dia, cultivada, né? Com aquele trabalho todo, surgem espigas com muitos outros grãos que vão ser plantados, semeados e vão saciar a fome e fortalecer toda uma comunidade, né? Então, e aí existe o caminho estreito depois da porta estreita. E o caminho, e a porta larga. A porta larga é que tá por aí, né? É só tá aí. Você aí, tempo também. Só que é larga, né? A gente vai ficar o quê? Deixa para depois. Não, é muito difícil isso. Ir para a escola, né? O pessoal na escola fica me criticando, falando isso, falando daquilo de mim. Não, vamos lá, vamos estudar. Mas a crise está difícil, não tem problema, é assim mesmo. As crises vêm e vão, né? Não vamos deixar que isso nos abata. Isso vai nos fortalecer. Então está tudo ali, está tudo disponível para nós. Vem cá, entra por aqui que essa porta é mais larga, né? Então é mais cômodo, né? Não precisa a gente se espremer por ela, pode passar. Imagina você fazendo uma mudança. Quem já fez mudança sabe como é que é, né? Vai levar a geladeira lá para entrar na casa nova, no apartamento, seja lá onde for. Qual é o tamanho da porta? Como é que é o acesso? Tem elevador? Não tem? Né? Então, às vezes, a gente tem que levar pouca coisa, né? Nesse caminho aí, para entrar nessa porta estreita, né? Então, é um símbolo que traz uma série de reflexões para nós que vocês vão ter que conseguir e continuar fazendo, né? Então, e o caminho respectivo da porta larga é um caminho largo, né? Não tem pressa não, né? Pode deixar para depois. Tá bagunçado ali, não, deixa, depois a gente arruma, né? E aí as coisas vão se acumulando, a desordem impera, e às vezes quando a gente quer achar alguma coisa importante, a gente não acha. Por quê? Porque a gente deixou para depois, né? A gente quis descansar, isso dá muito trabalho. Não, meus irmãos. Se a gente quer colher algum fruto, né, é plantar uma árvore e esperar que dê o fruto. É tempo, é trabalho, é dedicação. Tudo na natureza é assim. É um passo a passo. E aí a doutrina espírita vem nos explicar que muitas vezes o progresso que a gente não consegue fazer agora, mas a gente já está plantando para o futuro.
para as novas vidas. Imagine se todo o nosso destino estivesse, vamos dizer assim, definido por uma vida só. Então, alguns conseguem chegar lá, mas a grande maioria não. Porque ou não souberam aproveitar as oportunidades, ou ocorreram acidentes de percurso, né? Doenças, acidentes mesmo, que nós estamos vivendo nesse momento, né? A pandemia, etc. E interrompe uma sequência. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer na vida. E aí, a gente tinha todo um projeto de vida ali, de repente vem alguém na contramão e nos deixa hospitalizado, etc. Irrecuperável. Onde está a justiça divina? Então, com a pluralidade de existências, esses projetos que foram interrompidos por outras circunstâncias que independem da pessoa, tem coisas que independem da gente, né? Estão nos planos divinos. E a gente encerra ali e acabou, pronto. Acabou a vida e ali a gente não teve a oportunidade de continuar ascendendo, de se arrepender muitas vezes dos caminhos errados que a gente tomou. Uma única vida determina o fim de um projeto. Então, não, isso aí se perdeu, está perdido e vida que segue. Não, Deus é o quê? Deus é Pai. Pai e mãe. Nós, pais e mães, não damos outra oportunidade para os nossos filhos que erram, porventura tenham se precipitado ou errado? Não. E Deus? Deus é menos sábio e menos misericordioso que nós? Não. Muito mais além da nossa imaginação. Então, queridos, nós agradecemos a atenção de vocês e desejamos uma semana de muita paz, muita harmonia. Nós vamos agora fazer uma pequena prece cantada. Nos acompanhem, por favor. Vamos trabalhar no bem, vamos semear o amor, vamos espalhar a fé para amenizar a dor e satisfação nos dá ajudar a quem precisa de nós. As palavras de Jesus levemos a todos em nossa voz. É preciso sempre orar e vigiar para não cair em tentação e jamais esquecer de perdoar a quem precisa de perdão. Vamos trabalhar no bem, irmãos, vamos dividir o pão. Vamos trabalhar